Olá, que Deus abençoe a sua vida, que a luz ilumine os seus caminhos. Eu sou o pastor Daniel Lima e você está no momento Uma Palavra Muda Tudo. Eu refleti aqui sobre o barco, o que o barco representa na nossa vida. E eu quero compartilhar com você o que me veio sobre o meu coração. E o barco, ele representa de fato a nossa vida. O barco representa a nossa casa, representa a nossa família. O barco representa a nossa igreja. E de repente você está preocupado. De repente você está desesperado, com medo. Porque você percebe que as ondas, o vento, ele vem contrário, a fim de afundar o seu barco. E diante dessa situação, não lhe sobrevém outra coisa a não ser pensar em se lançar do barco, pular do barco, abandonar. Deixa eu falar uma coisa para você. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, a Bíblia diz que Jesus despedia as multidões e ordenara aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse para o outro lado da margem. Jesus dá essa ordem para os discípulos, eles obedecem, entram dentro do barco e eles começam a navegar. Em determinado momento dessa jornada dos discípulos, um vento impetuoso dá naquele mar e começa a agitar as ondas. Aqueles discípulos entram em desespero porque o barco estava a ponto de afundar, de virar. Assim como de repente você está aí agora. Jesus estava no monte depois que despediu as multidões. Era tarde, Jesus estava lá ainda. Aí o texto vai dizer que na quarta vigília da noite Jesus foi ter com os discípulos andando sobre as águas. Quer dizer, aquilo ali foi algo completamente diferente do que os discípulos poderiam imaginar. E talvez a solução, a resposta é algo que há de vir sobre a sua vida completamente diferente ou difícil de se imaginar. Porque você está olhando a partir daquilo que os teus olhos estão mostrando. Então, humanamente falando, essa tempestade que se instalou em volta do teu barco, humanamente falando, talvez é difícil para você. Talvez é difícil. Mas observa que quando Jesus ele chega, os discípulos ficam desesperados. Um fala que é o fantasma, outros gritam. E a primeira coisa que Jesus faz é acalmar eles. A primeira coisa que Jesus faz quando chega, caminhando pelas águas, diz para os discípulos: não temas, sou eu. Então quer dizer, você que de repente está preocupado, está com medo, está desesperado, não temas. Não temas, porque essa tempestade não vai afundar o seu barco. Porque Ele vai estar no seu barco. Jesus. Ele vai estar no seu barco. Pedro, um dos discípulos mais atirado, ele olha e diz assim: se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E Jesus, ele depois de acalmar, ele dá uma ordem. Depois que ele acalma, ele dá uma ordem. Então primeiro você precisa ficar calmo, depois você precisa descer e andar sobre os seus problemas. Andar sobre as tempestades, sobre os obstáculos. Tudo isso que está te causando o pavor, está desesperando você. Pedro desce e começa a andar sobre as águas. Mas observa um detalhe, que enquanto Pedro olhava no centro do equilíbrio dele, que era Jesus, Pedro caminhava sobre as águas. Uma coisa é preciso salientar, que todas as vezes que você andar por fé, as adversidades sempre vai mostrar-se mais forte, como diz o texto,
que o vento se apresentava mais forte ainda. E Pedro começou a reparar, começou a observar o vento, a força do vento. E quando ele observa a força do vento, ele perde o centro do equilíbrio. Ele perde o alvo dele, que é Jesus. E ele começa a afundar. Talvez você perdeu o centro do seu equilíbrio. Talvez você perdeu o seu alvo, a direção para onde você estava indo. E por isso você imagina, você acredita mais que você vai afundar do que você vai sair dessa situação. Mas quando Pedro afunda, ele clama por socorro, o Senhor, ele estende a mão e tira Pedro daquela situação. Então talvez falta isso. Talvez falta isso. Porque veja bem, há pessoas que têm fé para começar, há pessoas que têm fé para seguir, mas não tem fé para continuar. Foi o caso de Pedro. E de repente é o seu caso. Você começou, você seguiu, mas você não continuou. E Deus me colocou aqui exatamente para que você entendesse isso. Existe uma mão que está te tirando daí agora, para que você possa começar novamente, seguir e continuar na fé. Porque essa tempestade, ela não vai afundar o seu barco. O barco pode balançar, mas não afunda, porque Ele está no seu barco. O vento Deus abençoe a sua vida. balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre.